Graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Bom dia, vamos abrir Romanos. Último capítulo de Romanos, o último versículo, que é o versículo sobre o qual nós temos meditado nesses últimos, hoje, 3 domingos, né? Com hoje, 3 domingos. Está escrito: ao único Deus sábio, ao único Deus sábio, seja dada glória por Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Ao único Deus sábio, seja dada glória por Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Outras versões dizem ao Deus único e sábio. O fato é que temos meditado sobre esse atributo de Deus, que é a sabedoria, né? E quando eu mencionei para os irmãos que eu gostaria de meditar sobre esse assunto, né? De falar sobre esse assunto, na minha cabeça, nas minhas contas, né? Eu gastaria um domingo. Eu já falei isso para os irmãos, para as irmãs. Hoje nós estamos no 3º domingo e eu creio que é o último, pelo menos naquilo que eu tenho para esse momento. Mas eu gostaria muito, irmãos e irmãs, que depois, né, se o Senhor der esse encargo para os seus corações, os irmãos voltarem nessas mensagens, né, e aqui eu não estou fazendo isso porque fui eu que falei, mas porque da forma como eu tentei expressar, depois voltem, tentem entender. Tentem voltar ali para ver como é que essa sabedoria de Deus ela é demonstrada na história da humanidade de uma maneira peculiar, de uma maneira gloriosa, né? Então, não vou falar do que já falamos, né? Não vou voltar lá porque não temos tempo e porque não é necessário. Temos aí gravado, né? Se irmãos quiserem voltar e meditar sobre o assunto, mas eu creio que é um assunto que merece a nossa meditação. Porque quando nós entendemos que o Deus sábio é o nosso Deus, né? Acho que a gente acalma um pouquinho o nosso coração, né? Nós não estamos debaixo, né, das mãos, do cuidado, do poder, né, de um Deus que de vez em quando comete alguns erros, né? Um Deus que se engana às vezes e tem que voltar atrás para resolver as questões, não. Nós estamos debaixo das mãos de um Deus que é a sabedoria. A sabedoria é um dos atributos de Deus, porque Deus, né, ele é a sabedoria. E aí, essa sabedoria, ela é visível para nós, nós podemos vê-la, né? Porque o próprio Deus se encarnou, a sabedoria de Deus se encarnou e andou por essa terra e nós vemos a sua vida de sabedoria, né? Como ele agiu em várias situações. E para finalizar, eu gostaria de tocar em alguns pontos aqui, né, que eu dei o título aqui de O Deus Sábio na conclusão dessa era, né, e depois, de uma maneira muito prática, né, tentar meditar como essas coisas elas se aplicam à nossa realidade aqui em Romanos, né? Então, nós vamos ler alguns versículos agora e vamos meditar um pouquinho então sobre essa conclusão dessa época, né? Como Deus, ele de uma maneira sábia, ele concluiu a história da humanidade, porque já está escrito e Deus vai cumprir o que ele já falou. Então, vamos ler 1 Coríntios, capítulo 15. A partir do versículo 19. Nós iremos ler até o 28 e depois vamos ler mais um pedacinho aqui desse capítulo também. Vamos ler com atenção aí 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 19. Então, aqui nesse capítulo 15 de 1 Coríntios, Paulo está falando sobre a ressurreição. Algumas pessoas diziam, não existe ressurreição, ninguém vai
Ninguém vai ressurgir, não. Ninguém. Paulo está falando, não. Então, se é a verdade isso, a nossa fé é levando. Nós estamos perdidos, né? Mas ele fala: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império, toda potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Versículo 44. Semeia-se o corpo animal, ressuscitará o corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão, em espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrenos. E qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Pai, nós agradecemos a Ti porque, pela Tua grande misericórdia, nós estamos de pé nessa manhã, Senhor. Pelas Tuas grandes misericórdias, Senhor, nós vencemos mais uma semana e estamos iniciando outra, porque o Senhor nos guardou, Senhor. Somos testemunhas do Teu amor, Senhor, constante, Senhor, por essa humanidade, Senhor. E queremos, Senhor, nessa manhã, Senhor, de novo, Senhor, nos colocarmos diante da Tua palavra com sujeição, Senhor, com temor e com tremor, Senhor. Sabendo, Senhor, que a palavra é do Deus Todo-Poderoso, Senhor. Não permita, Senhor, por misericórdia, Senhor, que nenhum de nós aqui, Senhor, permaneça o mesmo, Senhor, após meditarmos na Tua palavra nessa manhã, Senhor. Senhor, e seja, Senhor, em que momento for, Senhor, que abrimos a Tua palavra, Senhor, transforma-nos, Senhor. Lava-nos, Senhor. Purifica-nos, Senhor. Ó, Senhor, nós precisamos, Senhor, de entendimento nessa manhã. Nós precisamos, Senhor, que o nosso coração se encha de temor, Senhor, diante do Deus glorioso que o Senhor é, Senhor. Seria a Tua palavra é poderosa para fazer isso, Senhor. Para nos levar, Senhor, ao arrependimento, para nos levarmos, Senhor, ao quebrantamento, Senhor. Seria uma sujeição ainda maior a Ti, Senhor. Ganha nossos corações nessa manhã, Senhor. Que todo o nosso esforço, Senhor, ele seja, Senhor, debaixo, Senhor, do poder e da unção do Teu Espírito Santo, Senhor. Para que a Tua palavra nos atinja, Senhor, e sejamos transformados à imagem de Cristo, Senhor. Senhor, até aquele dia em que todos nós, Senhor, estaremos contigo, Senhor. Guarda-nos nessa manhã, guarda nossa mente do diabo, guarda nosso coração do mundo, Senhor, e nos liberta, Senhor, de toda cadeia, Senhor, para que possamos estar livres diante de Ti nessa manhã. Rogamos a Ti, Senhor, e nos prostramos aos Teus pés, esperando ouvir de Ti mesmo, Senhor, palavras de sabedoria, Senhor, e de graça. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos a Ti. Amém, Senhor. É muito claro para nós, né, os versículos aqui em Coríntios, né, e quando a gente vai pensando aí nessa questão da história da humanidade, numa perspectiva da sabedoria de Deus, né, tudo está permeado da sabedoria de Deus, né, nós chegamos a essa conclusão, né, do Senhor Jesus, que é a sabedoria de Deus encarnada, né, aquele que se fez homem, morreu por nós. Ele tem na sua perspectiva de vida e de glória, né,
terminar todas as coisas, concluir todas as coisas e entregar todas as coisas nas mãos de Deus, o Pai. Isso é algo que precisa mexer, talvez, com os nossos corações, com as nossas mentes, com os nossos espíritos. A finalidade do Senhor Jesus nessa terra, né, foi levar para Deus a humanidade que havia se perdido, cumprindo o propósito de Deus para a humanidade. Nós falamos sobre isso no domingo passado, quando falamos sobre o Senhor Jesus andando nessa terra, né, a sabedoria de Deus encarnada. Nós temos na história, e aí é necessário a gente fazer de novo, e já falamos sobre isso, né? A gente relembrar o que aconteceu conosco, né? Nós temos o primeiro Adão, né? E é interessante como a Bíblia descreve o primeiro, e ela não descreve o Senhor Jesus como o segundo Adão, ela descreve o Senhor Jesus como o último Adão. Não há nada depois do Senhor Jesus, não há nada que esteja faltando e que vá ser completado depois. Ele é o último. Mas o primeiro Adão foi criado com a finalidade, né, de glorificar a Deus. Essa é a finalidade para a qual nós fomos criados. A humanidade foi criada para glorificar a Deus. Deus deseja receber glória da humanidade. Deus então cria o homem, cria Adão, cria Eva. Cria Adão, de Adão ele tira Eva, ele faz a humanidade. E a finalidade é que o homem glorifique a Deus, é que o homem expresse a Deus nessa terra. Por isso Deus diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Nenhum outro ser foi criado à imagem e semelhança de Deus. O homem foi. E essa imagem e semelhança de Deus, ela deveria se completar no momento em que o homem, ele, de uma maneira voluntária, de uma maneira conhecendo, ele se entregasse a Deus. E nós sabemos que não foi isso que aconteceu. Então, o primeiro Adão, né, Adão ele falha, ele fracassa, e ele então, ele traz, com esse fracasso, ele traz julgamento, ele traz todas essas coisas que nós vemos, né, que o Mateus lembrou essa manhã, para essa terra. Né, toda essa maldade, todo esse fracasso humano, todas essas coisas que nós conhecemos, partem desse princípio, de que Adão ele fez a escolha errada. Então Adão e Eva eles escolhem de maneira errada, eles então trazem juízo sobre essa humanidade. Já falamos sobre isso, né? Isso está dentro do projeto de Deus, isso está dentro da vontade de Deus, isso não escapou, né, a vontade e ao poder e à glória de Deus, nada disso está fora, mas nós sofremos o dano, né, e continuamos sofrendo o dano à medida que nós entendemos, né, que envelhecer e morrer, né, não era o projeto inicial de Deus, e isso está hoje colocado para nós, e nós temos que viver sabendo que um dia, se o Senhor não voltar antes disso, um dia todos nós aqui não estaremos mais nessa terra, não estaremos mais aqui entre os viventes desse mundo. E o primeiro Adão, então, ele traz esse juízo para nós. E mais do que isso, ele traz juízo sobre toda a natureza. A natureza geme, né? A natureza foi sujeita à vaidade por causa do pecado do homem. Todas as coisas, elas né, os irmãos e as irmãs sabem disso, não é novidade nenhuma, né? Todas as coisas, elas estão da maneira que estão por causa do pecado, por causa da forma como Adão e Eva eles agiram, né? E eles colocaram essa situação que nós vivemos. E aí é muito importante, porque aqui Coríntios vai mostrar para nós qual é a finalidade de um Deus que se faz homem. Era necessário, era preciso, tinha que ser alguém dentre os homens para consertar as coisas que foram destruídas. Tinha que ser um homem. Tinha que ser um ser humano. Já falamos sobre isso também nos domingos passados, como, né, Deus sendo soberano sobre todas as coisas, né? E ele é o único ser livre do universo, né? Como ele poderia falar: eu vou destruir todo mundo e vou fazer de novo. Vou fazer tudo do jeito que eu quero, porque deu errado.
né? Mas na sabedoria de Deus, é exatamente o contrário. Deus fala, não, eu vou resolver a situação, né? E isso já era projeto de Deus na eternidade. Mas tinha que ser um homem. Tinha que ser um homem. Porque quando nós vamos vendo na história da humanidade, Deus sempre usa os homens. Deus está sempre desejoso de usar a humanidade, usar homens, intercessores, pessoas que estavam ali na brecha. Mas em determinado momento, e numa situação caótica como a que nós vivíamos, como a humanidade estava, Deus olha para a terra e fala, para essa situação não existe nenhum ser humano adequado. Não há ninguém que busque a Deus. Romanos, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Não há um justo sequer. Nenhum. E Deus tem a solução. E qual é a solução? Deus se fazer homem. Deus andar nessa terra sujeito às mesmas ações que todo homem, as mesmas coisas, os mesmos cansaços, as mesmas situações que todo homem experimenta. E aí nós vemos, então, nós temos que entender de maneira adequada essa questão da vida do Senhor Jesus e da sua vinda e das suas ações como homem. Porque alguém, e muitas vezes a gente ouve isso, né? Alguém pode dizer, não, Jesus ele veio a essa terra para nos dar bons exemplos. Né? Ele é uma pessoa como outros, né? Que vieram a essa terra e deram bons exemplos. O Senhor Jesus ele deu bons exemplos, mas ele não veio à terra para nos dar bons exemplos. Essa não era a finalidade dele. Muito pelo contrário. A finalidade dele foi vir à terra e mostrar que era possível um homem, um ser humano, cheio do Espírito Santo, uma pessoa andar na presença de Deus e servir a Deus. E mais do que isso, ele vem também nos mostrar que havia um desejo de Deus, um plano de Deus, né, de fazer com que pessoas da humanidade, que a humanidade fosse de uma determinada maneira. Então, quando nós vemos, por exemplo, o Senhor Jesus falando lá no Sermão do Monte, né, o que ele está fazendo ali? Ele está dando para nós, ele está mostrando para nós qual é como um ser humano, um cidadão celestial andaria nessa terra. Como é que é esse ser humano perfeito? O que Deus espera de um ser humano andando nessa terra? Então ele vai colocar aquilo ali que está para nós no Sermão do Monte, que é inalcançável para nós, de maneira natural. Inalcançável. E aí o Senhor Jesus, ele vai mostrar que é possível. Ele, como homem, ele cumpre todas aquelas coisas, todas aquelas situações ali, ele cumpre. Então, se você pega o Sermão do Monte, é uma descrição da vida do próprio Senhor Jesus, o homem segundo o coração de Deus de maneira verdadeira, real, definitiva. E definitiva. O Senhor Jesus, sim, ele é a expressão do ser humano perfeito. E era necessário haver na humanidade alguém tal como ele. Se alguém fosse redimir ou remir a humanidade, tinha que ser um homem perfeito. Tinha que ser alguém que não tinha pecado, que não era vencido pela cobiça, que não era vencido pelo mal, que não estava com o coração dobre, né? Querendo coisas, né? Uma hora ele quer uma coisa, outra hora ele quer outra. O Senhor Jesus ele tinha um olhar fixo. Ele era uma pessoa que sabia o que ele queria e onde ele tinha que ir. E o que ele tinha que fazer? Que era cumprir a vontade do Pai. E ele então cumpre toda a lei real. A lei que Deus deu, não com os penduricários que foram colocados ao longo da história, porque o Senhor Jesus ele faz isso de maneira bastante sábia, porque ele é a sabedoria, ele diz, olha, vocês dizem, né? Vocês escreveram, está escrito assim, mas eu porém vos digo. O problema ele é muito maior do que vocês imaginam. O problema da humanidade é muito maior do que vocês pensam. Então você acha que o adultério é você se deitar com uma mulher que não é a sua esposa, que
é a esposa de outro, você acha que é isso? Eu vou dizer para vocês que é muito mais do que isso. Porque o problema não é o ato, o problema é o coração. Então tinha que haver um ser humano que não fosse vencido por essas coisas. Então quando a gente pega lá o diabo tentando o Senhor Jesus no deserto, né, aquelas tentações ali, a gente não pode imaginar que sejam coisas pequenas. Não, aquilo ali foi só um teatrinho, né? Porque o diabo sabia que não ia conseguir, e Jesus sabia que não ia ser tentado, que aquela tentação não ia vencê-lo. Não é assim, irmãos. São tentações para valer, dadas a um homem que estava 40 dias no deserto, sem comer, jejuando. Aquele homem, ele estava ali buscando o poder de Deus para passar por aquele momento. Aquele homem estava ali se preparando para um grande ministério, mas era um homem. Era um homem. Ah, mas ele é Deus, ok, mas ele estava ali, aquele ali, o Senhor Jesus, ele assumiu a forma de um homem. Ele era homem. Ele tinha fome. Então o diabo sabe que ele tem fome. Olha, você tem fome, eu faço, transforma pedras em pães aí e come. Qual é o problema? Não, você quer reinar, não tem problema nenhum. Eu te dou todos os reinos do mundo, porque me foram entregues. Você quer? O Senhor Jesus não bate boca com o diabo, não. Você usurpou. Não é seu. Deus vai tomar de volta. O Senhor Jesus não bate boca com o diabo. Mas ele o vence pela palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem. Não, se você me adorar, eu te dou tudo. Não, adorarás só o Senhor Deus. E a ele prestarás culto. É um homem assim, que anda por essa terra, que vai mostrar para nós, né, que a vontade de Deus era que a humanidade fosse dessa maneira, fosse desse jeito. Ele é o modelo perfeito de um ser humano que Deus deseja. Por isso que Deus fala algumas vezes: esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Irmãos e irmãs, tudo na Bíblia, tudo na palavra de Deus aponta para Jesus Cristo. Porque ele é o cumprimento da vontade de Deus. Ele é o homem em quem Deus tem o seu prazer e a sua alegria. Ele é aquele que Deus olha e fala assim: olha, eu tenho prazer, porque olha como essa pessoa anda, olha o que ela faz, o seu desejo, o seu coração me pertencem, são meus. E era este homem que nos convinha. Nos convinha um sumo sacerdote tal como este. É esse sumo sacerdote que é conveniente para nós, do qual nós necessitamos. É este homem que a humanidade tanto desejou sem saber como ele era. Nós hoje o conhecemos, né? Está muito claro para nós. E aí, nessa questão da conclusão do que Deus vai fazer, né, que já está escrito, nós então vemos que não poderia passar por outra pessoa, a não ser pelo ser humano perfeito. É muito poderoso isso que eu vou falar para os irmãos, eu já ouvi isso, né? Não é frase minha, né? Mas isso tem muito poder para transformar as nossas vidas. Há um ser humano assentado no trono. Há um homem assentado no trono. E tinha que haver. Tinha que existir. Não podia ser qualquer um. Não podia ser qualquer ser humano. Tinha que ser um ser humano perfeito. Hoje nós temos um ser humano assentado no trono. Então, irmãos, abrirem aí em Hebreus capítulo 8. Carta aos Hebreus, capítulo 8. Versículo 1 diz assim: ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus à destra do trono da majestade. Um pouquinho para frente,
no capítulo 12. Versículo 2 diz assim, vamos ler o 1 e o 2. Portanto, Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Apocalipse. Capítulo 3, versículo 21. Apocalipse 3, 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. E no capítulo 22, versículo 3. Apocalipse 22, versículo 3. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Então é muito importante, irmãos, que a gente entenda que o Senhor Jesus, ele venceu e ele se assentou no trono de Deus. Ele está assentado no trono, à direita da majestade de Deus. Isto é o que nos possibilita, hoje nós temos salvação. Isso é que possibilita a humanidade estar e poder dizer que está salva. Aqueles que são salvos podem dizer que estão salvos. Porque há um representante da raça humana sentado no trono. Ele venceu. E ele nos inclui nele, ele nos coloca nele, quando nós cremos nele pela sua graça, pelo seu Espírito Santo, e ele nos faz participantes dessa salvação e dessa nova realidade, de um dia estarmos assentados com ele no trono. E hoje já somos dele. Hoje já participamos da sua vida, hoje já participamos da sua vitória e participaremos da sua glória. A história, ela não termina aí. Ela não termina nesse ponto. O que nós temos hoje já é grande demais. É maravilhoso. Mas como lemos lá em Coríntios, a conclusão dessa história para nós é que o Senhor Jesus, ele depois de, inclusive, vencer a morte, que não mais existirá, ele entregará todas as coisas ao Pai e ele mesmo se sujeitará ao Pai. Todas as coisas voltarão à sua normalidade, de onde não deveriam ter saído. Todas as coisas estarão sujeitas de maneira absoluta, real, nas mãos ao nosso grande Deus e ao Cordeiro. Essa é a conclusão do Deus sábio. Agora, essa é a sabedoria de Deus, irmãos. Deus não procurou um caminho alternativo. Deus não procurou uma outra situação. Deus não tentou fazer um puxadinho. Deus não tentou fazer alguma coisa. Deus caminhou exatamente na história da humanidade para fazer com que um ser humano ele vencesse e ele fosse o representante de toda a raça humana na sua presença. Essa é a sabedoria de Deus. Essa é a sabedoria de Deus. Nós estamos muito bem representados diante do nosso Deus. O nosso sumo sacerdote, que intercede por nós, ele é um grande sumo sacerdote. Ele é um glorioso sumo sacerdote. Ele é um invencível sumo sacerdote. Ele é um eterno sumo sacerdote. E esse sumo sacerdote, esse Senhor que venceu todas as coisas, ele nos conduzirá em glória à presença de Deus por toda a eternidade.
por toda a eternidade, o Cordeiro será o nosso guia. O Cordeiro será o nosso guia. Então, se a gente não tem entendimento com relação à sabedoria de Deus e ao final, né, o que Deus pretende fazer, né, a história fica muito confusa para nós. A história fica muito confusa. E aí essas perguntas que eu já mencionei para os irmãos em outros momentos aqui, mas por que Deus permitiu? Perguntas que o Mateus fez hoje de manhã. Por que Deus então colocou outra árvore, a árvore do conhecimento no jardim? Por que Deus fez isso? Por que Deus permitiu aquilo? Porque nós não vemos a sabedoria de Deus. Nós não conseguimos ver o final que Deus dará a todas as coisas. E nós não sabemos que hoje, nós não entendemos que hoje esse mesmo Deus sábio é o nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso guia, o nosso protetor. Porque quando essas coisas elas ficam claras para nós, essas perguntas elas se tornam obsoletas, sem sentido e sem nenhum valor. Por que Deus permitiu que Adão e Eva comessem da árvore? Porque Ele permitiu, porque era a sua sabedoria, porque Ele queria se revelar à humanidade. Por que Deus então deixa o seu filho morrer numa cruz? Que coisa cruel. É porque se Deus não permitisse isso, se isso não acontecesse, você e eu não seríamos hoje filhos de Deus. A humanidade estaria perdida, irremediavelmente perdida. Não tinha outro remédio, não tinha outra situação, não tinha outra coisa. E ao final das contas, no final, a humanidade não voltaria à humanidade que eu estou falando, claro, os remidos, aqueles que creem, não voltariam para Deus, né, de onde nós saímos. Tudo estaria perdido. Tudo estaria, né, eternamente perdido se não fosse essa obra sábia do Deus sábio. Então, vamos tentar refrescar a nossa mente, irmãos. Vamos tentar pensar de novo sobre essas coisas. Eu sei que os irmãos e as irmãs todos sabem disso, tudo que eu estou falando aqui. Todos sabem. Essa é a nossa história. E essa é a nossa expectativa e esperança, que o Senhor Jesus volte e encerre esse período de lutas, de batalhas, de tristezas, de angústias que nós vivemos. Todos nós sabemos disso e aguardamos por isso. Mas às vezes essas coisas elas vão ficando para trás e nós não pensamos mais a respeito delas. Nós não pensamos a respeito dessas coisas. A nossa vida, ela é um testemunho dessa sabedoria de Deus. Depois que cremos, né? Mesmo sem a gente saber, mesmo sem a gente tomar conhecimento dessas coisas, o que nós refletimos muitas vezes mostra a sabedoria de Deus. Como Deus ele age nas nossas vidas, né? As coisas que Deus vai fazendo, porque às vezes as coisas para nós elas vão ficando muito, elas são como cacos, né? A gente às vezes não ajunta tudo e não pensa, olha como Deus fez na minha vida durante toda a minha existência. E às vezes a gente é como um Jó, né? A gente não consegue ver os bastidores e a gente vai perdendo a noção e as perspectivas corretas das coisas. Então, quando a gente lê hoje Jó, para nós é muito fácil. É simples, né? É fácil a gente entender. Bom, Deus, ele quis fazer uma obra na vida de Jó. Para nós é fácil de entender isso. Porque nós lemos e já está tudo revelado para nós. Mas Jó não tinha essa... Né? Se ele pudesse ler, ele ia ficar tranquilo. Daqui a pouco Deus vai me livrar dessa doença, Deus vai me dar outros filhos, Deus vai me dar tudo que eu perdi, né, duplicado. Mas Jó não tinha essa perspectiva, irmãos. Mas nós temos, e nós vemos quanta sabedoria de Deus. Como Deus é sábio. Como Deus incita Satanás contra Jó para tratar a vida de Jó. Como Deus permite determinadas coisas nas nossas vidas, irmãos. E a gente fala, mas por que Deus? Por que eu? Estava tudo indo tão bem. Perdi meus filhos, perdi meus bens. Né? Minha esposa está falando coisas como uma louca na minha cabeça. Meus amigos vêm para me falar, né, para eu falar logo de uma vez, me citando a falar que eu pequei. Eu estou assim porque eu blasfemei, porque eu pequei, porque eu fiz alguma coisa. Eu não entendo nada.
Por quê, Senhor? Mas o Deus sábio, irmãos, ele não nos abandona. O Deus sábio tem um caminho nas nossas vidas, ele tem um caminho de glória até que Cristo seja formado em nós. Essa é a grande finalidade. E a conclusão de todas essas coisas, irmãos, é: Cristo vai ser tudo em todos. Tudo em todos. Então não vamos bater o pé, não vamos, vamos falar: Senhor, eu desejo me submeter à tua vontade. Porque naquele dia, eu sou apenas um no meio de tantos, num planejamento, num plano glorioso e eterno e que vai incluir a todos nós. E eu sei que o Senhor é poderoso para fazer exatamente o que o Senhor deseja fazer na minha vida. E aí, irmãos, eu queria concluir dizendo isso, Aí eu voltei lá em Romanos, estava lendo, como é que o Deus Santo, ele quer se expressar e como ele, na nossa história, aqui a gente vê Romanos, o Evangelho, quando Paulo vai falando do Evangelho de Deus, como é que o Deus Santo, ele fala para nós as coisas que ele fala, para que nós sejamos também sábios, para que nós também possamos crer, para que nós também possamos andar nesses dias das nossas vidas de uma maneira correta. Então, aí eu dividi o livro, em algumas partes, não está assim de uma maneira adequadamente dividida, exatamente dividida, a gente vai vendo que Paulo, às vezes, pelo Espírito Santo, ele volta em alguns assuntos, mas de uma maneira assim, simples, objetiva. Eu queria só concluir dizendo essas coisas para os irmãos. Então, qual é o veredito do Deus sábio com relação a essa terra? Se a gente pegar o capítulos 1, 2 e 3 de Romanos, nós vamos ver. Toda a raça humana está perdida. Então, qual é a nossa expectativa, irmãos? Qual é a nossa expectativa com relação a esse mundo? Quando o Senhor diz: olha, está tudo devastado. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Não há nenhum justo, nenhum sequer. As coisas estão todas elas colocadas debaixo do pecado. A própria natureza, como sabemos lá, foi sujeita à vaidade. Como lemos na palavra de Deus, tudo está debaixo do pecado. O mundo jaz no maligno. Então, o Deus sábio diz para nós: não tenha expectativas. Não faça nenhum tipo de aposta. Não coloque a sua saúde, não coloque a sua mente, não coloque o seu coração nas coisas desse mundo, porque esse mundo ele está perdido. A natureza, não tente viver, nós vamos chegar nisso, Vou passar rapidamente, é bem rápido, vai dar tempo, nós vamos terminar no horário, irmãos. Mas nenhum de nós pode viver baseado na natureza que caiu diante de Deus. Nenhum de nós pode esperar servir a Deus quando a palavra de Deus, o Deus sábio, diz para nós: nenhum ser humano é adequado. A não ser, é claro, o nosso Senhor Jesus. Depois, o Deus sábio, ele mostrou que todos estão igualmente sob o pecado. Aí o capítulo 3, eu destaquei assim, faz parte do que eu acabei de falar. Mas também, dizendo depois, o Deus sábio derramou a sua graça a favor de todos, permitindo e executando a morte de seu único filho. Os capítulos 3, 4 e 5. O Senhor Jesus, como nosso representante, como o único que poderia fazer isso por nós, ele é executado, ele é morto, e a graça de Deus, ela nos alcança. Então, a graça é disponível a todos os homens. A graça de Deus é disponibilizada para nós na pessoa de Jesus Cristo. Então, a gente pega lá uma coisa que é dita lá no capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5. O Deus sábio está dizendo para nós: não tem outro caminho. Não há outra forma.
Não tem outro jeito de você chegar a Deus se não for através de Jesus Cristo. Não tem como você chegar a Deus. Por que isso é importante para nós que já cremos? Nós sabemos disso. Nós cremos exatamente fazendo isso. Nós fomos a Deus sabendo que precisávamos de um Salvador. E aí, parece que nós não precisamos mais ouvir isso. Mas, irmãos e irmãs, ainda mesmo depois de crermos, muitos de nós ainda desejam, servir a Deus por outros caminhos, ou alcançar a Deus de outras formas. É só através dele, de Jesus Cristo. A graça foi disponibilizada para nós em Cristo. E só em Cristo nós estamos seguros e podemos nos apresentar diante de Deus. Não há como fazer de outra maneira. Se você quer viver uma vida que agrade a Deus, é através de Jesus Cristo. Não tem outro jeito. Não adianta você fazer jejum, não adianta você esbofetear o seu corpo. Nada dessas coisas adianta no sentido de nós estarmos diante de Deus. Nós estamos diante de Deus porque estamos na pessoa de Jesus Cristo. E quando nos afastamos dele, quando deixamos de considerá-lo como Senhor das nossas vidas, nós nos afastamos de Deus. O Deus sábio nos mostra que não devemos viver na carne. Romanos capítulo 6, nosso velho homem. Por que ainda insisto? Por que ainda insistimos em viver na carne? Então, é muito óbvio para nós que viver na carne, no sentido de vivermos em pecado, é inadequado e é errado. Mas não é tão óbvio para nós quando nós achamos que estamos vivendo para Deus, vivendo na carne. Nós somos religiosos. O Deus sábio diz para nós, o nosso velho homem, ele foi crucificado com Cristo. E nós devemos fazer morrer a nossa natureza terrena. Não é apenas para o pecado, mas é também para a religião. É também para um viver, de aparência. Eu sou um ótimo cristão no domingo de manhã. Eu sou um grande cristão quando eu estou na presença dos irmãos. Mas quando eu tenho que enfrentar as minhas lutas no dia a dia, eu faço baseado na minha carne, baseado na minha força. Eu não me submeto a Cristo. Eu ando como as outras pessoas andam, Às vezes eu até não cometo pecados de uma maneira, explícita, mas as minhas atitudes, elas me levam a ser conivente com as pessoas que cometem pecado à minha volta. Eu não sou uma luz e eu não sou sal nos lugares onde eu estou, porque eu vivo baseado no meu velho homem. Eu sou até legal, sou até bacana. As pessoas até gostam de mim, falam bem de mim. Mas as pessoas não olham para mim e se sentem oprimidas por causa dos pecados. As pessoas não olham para mim e não veem, as pessoas não olham para mim e não veem uma luz brilhando e dizendo, você está em trevas. Você precisa sair dessas trevas. As pessoas não sentem um bom aroma de Cristo em mim e sentem o mau cheiro do pecado nelas. Porque o meu velho homem, ele está tomando o controle da minha vida. O Deus sábio diz para nós que nós precisamos manter esse velho homem crucificado. Nós não devemos viver baseados nesse velho homem. O Deus sábio nos deu o seu Espírito Santo para vivermos como cidadãos celestiais. Capítulo 7, capítulo 8. Graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo. Então o Deus sábio diz para nós, olha, a maneira que você vai viver sem ser pelo velho homem, é pelo novo homem. É o Espírito Santo te guiando, é você se enchendo do Espírito Santo, é você testemunhando de que há um poder dentro de você que é maior do que as coisas externas, as tentações, as tristezas, as catástrofes, as calúnias. Você é muito maior do que isso por aquilo que está em você.
E aí você consegue viver uma vida que agrada a Deus. O Deus sábio não apenas requeriu de vocês alguma coisa que você tivesse que trabalhar para fazer. A lei diz isso para nós. A lei diz, faz isso, não faça aquilo. Né? Isso também não é frase minha, mas a graça diz, está feito. Está feito. Está consumado. A graça diz isso para nós. E é o Espírito Santo de Deus que habita em nós que vai nos fazer andar de maneira adequada. Quando o obedecemos, ele nos dá poder para que nós possamos vencer todas essas coisas. Nós precisamos, irmãos, irmãs, sermos um bom testemunho de Cristo onde nós estamos. Na nossa casa, com os nossos maridos e esposas, com os nossos filhos, nos nossos trabalhos, na escola, em todo o ambiente que nós estamos. E como isso é possível? O Deus sábio providenciou para você e para mim o Espírito Santo. Ele colocou em você e em mim que cremos o seu poderoso Espírito Santo. Obedeça a ele. Essa é a sabedoria de Deus para nós. Obedeça o Espírito Santo, você não vai entrar em enrascada. Você não vai entrar em problema. Você vai estar protegido por Deus. Não estou falando que você não vai ter problema não, irmão. Não é isso não. Tá? Absolutamente, de maneira nenhuma. Né? Os irmãos e as irmãs entendem o que eu estou falando. O Deus sábio nos colocou num corpo. Então nós, às vezes, achamos que é melhor ser solitário. É melhor andar sozinho. Quando nós achamos que o melhor é andar sozinho, nós estamos andando pelo velho homem. A característica do velho homem é individualismo. Individualismo. Essa é a grande característica do ser humano. Cada um cuida de si mesmo. Você com seus problemas, eu com os meus problemas. A minha vida é minha, né? Meu corpo, minhas regras, né? Esse é o ser humano vivendo na realidade do velho homem. O novo homem em Cristo, ele foi colocado num corpo. Isso é sabedoria de Deus. Se você acha que você pode andar sozinho, que você deve andar sozinho, você já está vivendo baseado no velho homem. E eu vou dizer para os irmãos, é uma tentação para nós. Porque não tem nada mais difícil, né? Não tem nada mais difícil para o nosso velho homem, não tem nada mais difícil, naturalmente falando, do que nós vivemos tendo que prestar contas para os outros, tendo que ouvir admoestações e exortações, tendo que admoestar e exortar outros, tendo que servir a outros com meus talentos, com o meu dinheiro, tendo que dar satisfação da minha vida para outros. Isso é muito difícil. Humanamente falando, nenhum de nós quer isso. Nós só queremos ser servidos. Então me ajuda quando eu precisar. Me dá quando eu precisar. Mas eu não quero que você fale nada da minha vida, que você me corrija. E eu também não quero ter que, né, servir e fazer essas... Não, isso... Nós fomos colocados num corpo, irmãos. E isso é sabedoria de Deus para nós. E você e eu somos sábios se nós nos mantivermos dentro dessa realidade e andarmos de acordo com essa verdade. É sabedoria de Deus para nós, irmãos. Essas coisas não foram feitas por um Deus, né, que estava sem serviço e resolveu pensar um monte de coisa para... Foi feito por um Deus sábio, que sabe o que é melhor para você e para mim, como seres humanos, redimidos, salvos pela sua graça. O Deus sábio nos diz para nos darmos totalmente a Ele e permitimos a renovação da nossa mente. Romanos capítulo 12. Então o Deus sábio, Ele sabe que se você mantiver uma mente não renovada, você vai ter muita dificuldade, muito problema. Porque você não vai conseguir pensar nas coisas celestiais como deve pensar. Você não vai conseguir pensar nas coisas que são eternas como você deve pensar com uma mente não renovada. E Ele, mais do que isso, Ele sabe que se você não se entregar a Ele
como um sacrifício vivo, a sua vida ela é uma vida sem qualquer sentido. Então, quando a palavra de Deus diz assim, que nós devemos nos entregar a Deus como um sacrifício vivo e que nós devemos permitir a renovação da nossa mente, é a sabedoria de Deus para nós. É o Deus sábio que está dizendo para nós, isso é o melhor para a sua vida. Vai ser melhor para você se você fizer isso. É a mente poderosa e amorosa de Deus para nós. Mas nós falamos assim, não. É melhor eu me manter inteiro, é melhor eu me manter aqui, né? Pensando as mesmas coisas, que eu já penso há 50 anos da minha vida, é melhor ficar nessa. Aqui é confortável para mim. Não sei se os irmãos já tiveram essa experiência, né? De algumas coisas que você confiava, né? Estou falando das coisas da palavra de Deus, que você falava assim, não, a minha fé está baseada nesse tipo de coisa. Aí o Espírito Santo vem e fala assim, mas tem mais do que isso. Não é isso só que você está pensando. Vai além disso. Você fala, puxa, perturbou tudo. Eu estava tão tranquilo, né? Eu achava que eu já estava bem. O Senhor está falando comigo, não, tem outro passo. Sobe um pouquinho mais. É assim que o Espírito Santo faz conosco, irmãos. Uma renovação constante da nossa mente. Por quê? Porque nós temos a mente de Cristo. Nós precisamos entender. Nós precisamos conhecer a Deus. E Deus é infinito. Deus é uma fonte infinita de conhecimento, sabedoria, de graça, de amor, de perfeição. Então nós vamos constantemente, por toda a eternidade, eu creio que nós vamos passar conhecendo esse Deus infinito. E não vai acabar. Então permita, entregue-se a Deus como sacrifício vivo. E permita que Ele renove a sua mente. Isso é a sabedoria de Deus. O Deus sábio nos diz para vivermos neste mundo baseado em sua justiça e retidão. Capítulo 13. Essas coisas estão todas entrelaçadas, irmãos, eu sei disso. Mas a palavra de Deus diz para nós assim, olha, como é que você vai viver nesse mundo? Você vai viver nesse mundo alguns anos. Você vai pisar nesse mundo, você vai ter contato com outras pessoas, você vai trabalhar. Você vai ter um monte de coisa que você vai precisar fazer. Como é que você deve viver? Baseado na sua justiça e na sua retidão. Então depois, irmãos, leiam lá capítulo 13, como é que coisas tão, parecem tão naturais para nós, né? Deus fala, não, você não deve agir com a sua mente carnal. Você não deve tocar essas coisas com o seu velho homem. Todas essas coisas você tem que ser baseado na minha sabedoria, na minha justiça, na minha retidão. Então somos chamados também, irmãos, para andarmos de uma maneira diferente. Isso também é sabedoria de Deus. O Deus sábio nos manda amarmos e cuidarmos uns dos outros, ainda que pensemos de forma diferente. Capítulos 14 e 15 de Romanos. Falamos sobre isso aqui de maneira exaustiva, não vou dizer, né? Mas muito, né? Da questão do fraco, da questão de nós suportarmos uns aos outros, da questão de nós sermos suportados nas nossas fraquezas, no que diz respeito a coisas que nós pensamos, como comer, né? Essas coisas nós falamos bastante disso, mas o que o Deus sábio está dizendo para nós? Olha, ao invés de você tentar fazer com que o outro mude de ideia com relação a essas coisas, né? Ame essa pessoa, cuide dela, respeite o pensamento dela. E eu estou falando dessas coisas que estão colocadas aqui no capítulo 14 e 15, tá, irmãos? Nada relacionado com o pecado. Como é que você deve viver com uma pessoa que pensa diferente de você com relação à alimentação? Você deve amar. Você deve ser paciente. Você não deve ficar tentando fazer com que essa pessoa mude porque você viu alguma coisa. Isso é pecado. E é interessante porque a palavra de Deus fala, não destruas aquele por quem o Senhor morreu, por causa de comida ou bebida. Porque nós podemos destruir alguém porque ele simplesmente não viu o que eu vi. Eu acho que pode comer qualquer coisa que seja comível, né? Eu acho que eu posso comer qualquer coisa. Aí o irmão fala, não, mas eu acho que carne você não pode comer. Ok, não tem problema, irmãos. Não tem problema. Mas aí eu falo assim, não, mas não é possível até hoje.
Até hoje você acha que não pode comer carne? Você não vai crescer, não? Né? Ou então, mas você é um pecador, você come carne? Não faz sentido, irmãos. O Deus sábio está dizendo para nós que nós devemos cuidar e amar as pessoas, os irmãos, as irmãs, mesmo que pensem diferentes de mim, nessas coisas que não são pecado, não são uma afronta ao próprio Deus. E por fim, irmãos, o Deus sábio preza pelo serviço do seu povo. Então, o capítulo 16, também é um capítulo que nos surpreendeu, né? A palavra de Deus nos surpreende, né? Quanta informação importante, quantas coisas, né, vieram ao nós lemos ali o serviço dos irmãos, né? Como Paulo fala, esse irmão me acolheu, essa irmã foi como uma mãe para mim, né? Olha o serviço desse irmão, receba essa irmã. Como nós entendemos, irmãos, né, que a palavra de Deus, ela deixa claro para nós, né, como nós não conseguimos às vezes perceber isso, que servir uns aos outros é algo que o Deus sábio colocou para nós nas nossas vidas para nos abençoar, para que aprendamos e para que vivamos como povo santo de Deus. Pelo fato de nós amarmos uns aos outros, né, ou por amarmos uns aos outros, é que as pessoas verão que o Senhor veio. Não é porque você fala bonito, não é porque nós nos amamos uns aos outros. As pessoas olham e veem e falam, que coisa estranha, diferente. Isso é sabedoria de Deus, irmãos. Essa é a grande sabedoria de Deus para nós, ao longo de toda essa carta aos Romanos. O Deus sábio. E aí, irmãos, eu gostaria de finalizar lendo o Salmo de número 8, porque essas coisas, elas enchem o nosso coração de adoração. Então, primeiro o Salmo número 8. Todo o Salmo. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazer escalar o inimigo e vingativo. Quando vejo os céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste. Quem é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. E Romanos, já até cantamos na semana passada, mas tem ecoado como um hino de louvor no meu coração, irmãos. Romanos, capítulo 11. A partir do versículo 30. Porque assim como vós também antigamente foste desobedientes a Deus, mas agora alcançaste misericórdia pela desobediência deles, assim também esses agora foram desobedientes para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Versículo 33. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele, eternamente.
Amém. Esse cântico, né? Alguns dizem que ele já era um cântico que os irmãos cantavam, é que Paulo ele traz aqui e coloca, expressa aqui. Ele me lembra muito, né? Me lembra bastante o final da história de Jó, né? A história de Jó. Porque depois de tanto falar, né? Quando o Senhor ele se apresenta para Jó, e ele então começa a fazer algumas perguntas para Jó, ele começa a mostrar para Jó quem Jó era e quem ele é. A reação de Jó, ela é muito interessante, irmãos. E ela deveria ser a nossa reação. Fala, Senhor, tem horas que eu falo tantas coisas tolas, tem hora que saem tantas bobagens da minha boca, e eu fico pensando, às vezes, que o Senhor fez alguma coisa que eu faria melhor. Né? E nós deveríamos fazer como Jó, eu vou tapar minha boca. Eu vou tapar minha boca. Porque eu não posso continuar sendo tolo. E aí, irmãos, nós deveríamos terminar a nossa vida, ou terminar, né, chegarmos a esse ponto de dizermos, Senhor, antes eu apenas ouvia falar a respeito do Senhor. Mas contemplando toda a sua grandeza, contemplando a sua sabedoria, né? Ouvindo do Senhor e vendo como o Senhor é, o Senhor me abriu os olhos para agora eu te ver como o Senhor é. E isso muda nossas vidas, irmãos. Isso muda completamente as nossas vidas. O Deus sábio criou você e eu. O Deus sábio nos criou. O Deus sábio nos criou nas nossas famílias, de onde nós viemos. Alguns de nós aqui, o Deus sábio deu uma outra família, nos casamos. O Deus sábio nos deu os filhos que temos. O Deus sábio nos deu os pais que nós temos, os irmãos com os quais nós convivemos. O Deus sábio está em todas as coisas que estão ao seu redor. O trabalho que você tem ou que você não tem. O filho que você tem ou o filho que você não tem. Todas as coisas o Deus sábio sabe. Todas as coisas o Deus sábio tem domínio absoluto. Então, lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. E aí nós vamos avançar, irmãos. Deixando de lado todo o pecado e todo o peso. Corramos com perseverança, olhando para a sabedoria encarnada de Deus, Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. O qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Sabedoria de Deus, irmãos. Você e eu pertencemos a um Deus sábio. Nós queremos te agradecer, Senhor. E queremos rogar a Ti, Senhor. Eu, principalmente, Senhor, quero rogar a Ti, Senhor, que eu não tenha falado para os outros, Senhor. Senhor, e que essa palavra mude meu coração, Senhor. Mude a minha mente, meu espírito, Senhor. Mude o coração dos meus irmãos e das minhas irmãs, Senhor, se o Senhor desejar, Senhor. O Senhor é o nosso Deus sábio, Senhor. Perdoa-me, Senhor. Perdoa-me, Senhor. Eu posso falar por mim, Senhor. Por tantas vezes, Senhor, pensar que o Senhor não é tão sábio como deveria ser, Senhor. Ou como o Senhor é, Senhor. Por achar, Senhor, que em alguns momentos eu posso fazer melhor, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, todas as vezes, Senhor, que julgamos, Senhor, que alguma situação, Senhor, não fugiu do Teu controle, Senhor. Senhor, ou fugiu da Tua sabedoria, Senhor. Nos perdoa, Senhor. E nos ajuda, Senhor, a compreendermos, Senhor. Senhor, que somos Teus, Senhor. Senhor, e o Senhor é sábio, Senhor. E que todas as coisas que nos acontecem, Senhor, nenhuma delas, Senhor, sobrepuja, Senhor, a Tua sabedoria, Senhor. Dá-nos graças, Senhor, e nos livra do pecado, Senhor. Nos livra do mal, Senhor. Nos livra de Satanás, Senhor. Nos livra, Senhor, da injustiça desse mundo, Senhor. Senhor, e que possamos, Senhor, como sal e luz, Senhor, testemunharmos, Senhor, de um Deus sábio, Senhor. Assim como Teu Filho, nosso Senhor Jesus, fez, Senhor, nos anos em que andou nessa terra, Senhor, e continua fazendo, Senhor. Senhor, abre os nossos olhos agora, por misericórdia, Senhor, para nós enxergarmos essa verdade, Senhor. Para que não andemos mais como tolos nessa terra, Senhor. Tem misericórdia de nós. Rogamos a Ti em nome do nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor.